bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. O design da nossa série de mensagens foi construído com essas notas de dinheiro aí e juntas fazendo essa descrição de Deus ou do nome Deus, para que pudéssemos refletir e pensar o que acontece quando o dinheiro ocupa o lugar de Deus na nossa vida. E aí a gente começou lá na nossa primeira mensagem a definir o dinheiro e dar a ele a denominação divina de mamon, que na verdade nem fomos nós quem demos, foi o próprio Senhor Jesus que falou, olha, quando o dinheiro sai da categoria monetária e ocupa a condição de divindade, tomando o lugar de Deus na nossa vida, aí ele rivaliza, ele se torna como um ídolo. E aí nós temos, desde então, refletido e pensado sobre os efeitos colaterais disso na nossa vida. Se você não tem acompanhado ainda toda a série, pode ir lá no nosso canal no Spotify, Casa Viva, Mensagens para a Vida, e você vai ter acesso. E eu te convido, te estimulo a fazer esse movimento para que Deus, de forma renovada, fale ao seu coração, inspire a sua vida e te ajude, assim como eu tenho um pedido para mim, nos ajude a lidar de forma muito adequada com esse instrumento que, ao mesmo tempo, é uma bênção, pode se tornar uma grande maldição nas nossas vidas se o nosso coração não for direcionado por Deus. Por isso que falar sobre dinheiro é, ao mesmo tempo, tocar em solo sagrado. Esse ambiente de divindade. E não é fácil. Saibam que não é simples vir aqui, Paulo César, e falar sobre dinheiro, pregar sobre dinheiro. Usar, especialmente nesse tempo em que tem sido muito maculada a própria identidade da igreja, a forma como o dinheiro tem sido usado pelas, entre aspas, igrejas aí fora, é para mim um grande desafio me colocar semanalmente, pelo menos nessas últimas semanas, diante desse auditório e pedindo a Deus que com graça, com bondade, com misericórdia, instrua os nossos corações. Porque é uma pauta tensa. Falar de dinheiro é falar de algo que nos alcança a todos. É falar de algo que trata e toca um assunto que é muito sensível, porque falar de dinheiro é falar de sobrevivência. É verdade, não é? Quando a gente fala de dinheiro, a gente está falando sobre o que a gente vai comer. A gente está falando sobre aquilo que a gente vai vestir. Quando a gente está falando de dinheiro, a gente está falando sobre como sustentar a nossa família. Está falando sobre o nosso futuro. Porque, querendo ou não, o dinheiro perpassa por todas as áreas da nossa existência. Não tem como hoje viver e sobreviver sem que haja na nossa pauta, enquanto seres vivos, o dinheiro. Mas, exatamente por conta disso, a necessidade e a importância de estarmos reunidos, especialmente como igreja, como povo de Deus, ao redor da palavra de Deus. Para que a gente compreenda, em meio a esse sistema capitalista, selvagem, opressor, caminhos de luz, de leveza, de libertação. Porque quando eu me atento a isso tudo que tem acontecido, eu percebo que em meio às inseguranças, e a gente não consegue sequer prever o que vai acontecer com o Brasil daqui a 6 meses. Estamos aí diante de um horizonte acinzentado. O que vai acontecer em 2026, ano de eleição? O que nos espera daqui 3 anos, daqui 5 anos? A gente não faz ideia, nós estamos tateando no escuro. E em meio a esse ambiente de incertezas, vão surgindo vozes que vão ecoando e vão alcançando não só os nossos ouvidos, mas os nossos corações. E o que não faltam hoje são vozes. E muitas delas ruindo, barulho, para dentro da nossa alma, como uma que eu ouvi outro dia, e que eu fiz questão de destacar e trazer aqui, que eu acredito que representa um recorte de como a nossa sociedade tem visto e tem lidado com essa pauta que traz temas como o dinheiro, a prosperidade, sucesso. Esse é um
sistema da nossa época, um espírito da nossa época que nos rodeia e que exige de nós, enquanto cristãos, uma postura, uma conduta. E aí eu fiz o recorte para que a gente tenha, pelo menos aqui, de forma didática, condições de ler e de entender o que a nossa sociedade hoje, o que esse espírito de época tem proliferado a respeito de temas, como eu mencionei aqui. Prosperidade, sucesso, um horizonte bem-sucedido. São palavras de um coach de carreira que, de forma reduzida, ele disse assim: trabalhei até tarde, acordei de madrugada, fui ao aeroporto, abri mão de coisa muito importante para alcançar os meus sonhos. O caminho do sucesso exigiu sacrifício. O caminho do sucesso nos esgota, nos afasta de quem nós amamos, mas quem escolhe esse caminho colhe resultados acima da média. Então ele conclui: você não precisa trilhar esse caminho. Não é obrigatório. Mas, se você quiser mais do que você tem, sacrifique-se. E quando me vir vencendo, não diga que foi sorte. É isso que está aí. Numa primeira leitura, uau, são palavras muito bem construídas, inspiradoras. Porque o que não falta hoje são palavras construídas para nos inspirar, para nos motivar, para fazer brotar de dentro de nós um guerreiro, uma guerreira que vai encarar a vida como ela é, mas vai sair do outro lado vitorioso e vitoriosa no sentido de prosperidade. É lindo, mas não é de Deus. Perceba, é lindo, mas não vem de Deus. É o espírito de época que faz com que a gente confunda ambição com ganância. E a gente precisa definir os termos. Porque quando a gente confunde ambição com ganância, nós vamos trilhando um caminho em que vamos fazendo prevalecer em nós e entre nós, não mais o pronome coletivo, mas agora o possessivo. É meu. Sou eu. Ema, ema, ema. Cada um com o seu problema. Esse é o espírito de época, que tem nos feito trilhar caminhos solitários, passando por cima de quem for necessário para que então alcancemos o sucesso pretendido. Eu conheço os desafios da vida. Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Fui auxiliar de pedreiro. Vendi pão, distribuía pão na casa das pessoas. Me dava uma raiva, porque eu chegava na minha rua, aí estavam os meninos e as meninas todas sentadas na calçada, e aí eu passava na rua e eles começavam a cantar: olha o padeiro entregando pão, de casa em casa entregando pão. Você imagina? Vendi sanduíche para pagar a faculdade. Eu lembro uma noite em que eu tive que trabalhar, que eu lavava prato para poder garantir a refeição na época da faculdade. Eu tinha lavado naquela noite 286 pratos. Minha coluna estava até queimando de dor de ficar inclinado na pia. Eu sei o que é batalhar. Eu não passei no concurso de herdeiro, porque tem a turma que passou no concurso de herdeiro, né? Eu não passei nesse concurso. Eu sei o que é trabalhar de sol a sol. Eu sei o que é viver a vida lá, no chão da vida. Por isso eu valorizo quem empreende. Especialmente no Brasil. Quem acorda cedo. Quem vai fazer a vida, quem corre. Essa turma merece ser aplaudida de pé.
Porque a gente tem um sistema totalmente contrário. O governo é nosso sócio majoritário, em tudo. Mas está lá, a turma batalhando, gerando emprego, fazendo o seu come, fazendo o seu bebe, sustentando dignamente a sua família. Por isso que eu não tenho nenhum problema com a palavra ambição, porque ambição é sonhar alto. Ambição é desejar crescer. E a Bíblia não é contrária à ambição. O pecado que a Bíblia condena é ganância. Ganância é querer só para mim. Ganância é ter o olhar voltado apenas para mim. Custe o que custar, inclusive às custas dos outros. Isso a Bíblia condena. Então não há problema algum, pelo contrário, de você hoje desejar ser melhor do que você foi ontem. Inclusive, para mim, isso é bíblico. Quando as Sagradas Escrituras nos contam que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, é para que hoje possamos usufruir desse kairós, dessa janela de oportunidade que se abra, para que sejamos melhores hoje do que fomos ontem, amanhã do que fomos hoje. Então é para desejar um futuro melhor, é para desejar crescer mesmo. Nós não precisamos refletir essa mentalidade que tem dominado a nossa geração. A ideia de que sucesso de verdade tem a ver com status. De que a pessoa bem-sucedida tem a ver com aquela que usufrui de bens de luxo. Isso é tolice. Tolice. Eu conheço pessoas que usufruem de bens de luxo e são pobres. Está lá, tem que ralar, tem que trabalhar para manter o padrão de vida. Tem um patrimônio para manter. É escravo dos bens. Se não trabalhar, se não tiver recurso, não mantém a casa, não mantém o carro. Aí virou escravo do status. Virou escravo do mamon. Virou escravo dos bens. Mesmo que isso custe a saúde, mesmo que isso custe a família. E está assim. Eu já falei sobre isso aqui. Tem uma turma que está subindo a escada do sucesso e está chegando lá em cima e está descobrindo tarde demais que a escada está escorada na parede errada. Subiu. Chegou lá em cima. Mas pagou um alto preço para chegar lá em cima. Tem status, mora numa linda casa, anda de carro do ano, viaja para a Europa. Mas perdeu o cônjuge, perdeu os filhos, perdeu o respeito, perdeu o prestígio, perdeu o carinho, perdeu. Deixou um rastro de sangue, de perdas pelo caminho. Eu já disse aqui, eu conheço pessoas tão miseráveis, mas tão pobres, que a única coisa que as pessoas têm é dinheiro. Eu conheço gente assim. E que vão descobrir, aí é tarde demais, e que o que de fato vale a pena na vida, dinheiro não compra. A gente não pega. Se você voltar a sua mente aí, tentar resgatar os melhores momentos da sua vida, não tem a ver com carro, com casa, tem nada a ver, tem a ver com pessoas. Tem a ver com abraço, tem a ver com palavras, tem a ver com presença. E desculpe aqui a franqueza, eu acho que eu preciso falar sobre isso aqui, porque esse negócio de acreditar que riqueza é fruto de trabalho apenas, isso é ilusão. Gente que acredita que basta trabalhar que vai ficar rico. Não vai não. Isso é uma mentira contada, travestida de verdade. Por quê? Porque se riqueza fosse fruto de trabalho, de esforço, de suor, as nossas comunidades estavam cheias de gente milionária. A roça estava cheia de gente milionária. Os ônibus hiperlotados nas nossas manhãs, nas megalópolis das nossas cidades, de gente que sai às 4:30 da manhã para trabalhar, estaria repleta de gente milionária. A conta não fecha. Então esse papo de que, quer enriquecer, basta trabalhar. Mentira. Por quê? Porque para ser rico, para usufruir da riqueza, você depende de vários fatores.
Você depende de talento, mas você depende de oportunidade. Tem gente que só não teve a oportunidade. E a oportunidade fez toda a diferença, estava no lugar certo, na hora certa. E aí, parece que a vida fez um trampolim com essa pessoa. Isso envolve contatos, networking. Isso envolve vocação. Isso envolve, e aí eu vou ser até muito cuidadoso em dizer essas duas últimas, pelo menos propostas de resposta, porque eu vou dizer que envolve até uma bênção específica. Mas também envolve caminhos obscuros. Porque tem muita gente rica por aí que dorme com o olho aberto e outro fechado. O telefone troca de número a cada 15 dias. Gente que não passa pelo mesmo caminho 2 vezes. Coração acelera quando alguém bate na porta sem ser chamado. É a turma que está rica. Mas para chegar ali... Então, quando alguém disser para você, ou quando você ouvir alguém dizendo assim, olha, quer enriquecer? Acorda às 5 da manhã. Sacrifique-se. Corra atrás dos seus sonhos. Se naquela padaria não tiver, vá na padaria seguinte. Não tem um negócio assim? A gente precisa responder para essas pessoas, olha, vem cá, isso é desumano, isso é falso. Você está criando uma esperança e uma expectativa irreal. Irreal. Eu lembro do meu avô, todo dia, 4 horas da manhã, estava de pé, 4h30 fazia a marmita dele. Para 5 horas estar no ponto de ônibus. Eu vi meu avô fazer isso a vida toda. Camarada justo, digno, piedoso, temente a Deus. E morreu com a aposentadoria dele lá, 2 salários mínimos. Então a gente tem que colocar o pé no chão. E entender a vida como ela é. Porque esse é um caminho que a gente tem posto aí. Não tem como fugir dele. Mas tem um outro caminho, tem uma outra proposta que é o que Deus dá para a gente. É o que as Sagradas Escrituras oferecem para nós. Quando a gente vai tratar de dinheiro, quando a gente vai tratar de riqueza, quando a gente vai tratar de prosperidade. Está na Bíblia. Nós já falamos aqui, a Bíblia fala mais de dinheiro do que fé, oração e salvação. Por quê? Porque é um assunto importante. Por isso que nós estamos dedicados a semanas a voltar para o texto sagrado, olhar para o texto sagrado e buscar no texto sagrado aquilo que Deus quer de nós. E o que Deus quer de nós é uma proposta que nasce lá no coração dele. Que é uma visão sobre dinheiro, que é uma visão sobre riqueza, que é uma visão sobre prosperidade que não oprime, mas que liberta. Porque esse sistema do mundo aí é opressor. Você rala, vai lá, assume 72 prestações, está andando com um carro bonitinho, com um bolo de carnê no porta-luva, aí você para o carro, para um carro mais novo do seu lado e se sente um miserável. Isso é um inferno. Você está lá, a sua televisão está funcionando. Aí você foi visitar a sua vizinha, ela comprou uma televisão de 2 polegadas a mais, você está insatisfeito, você não consegue mais nem olhar para a sua televisão. Isso é um inferno. A comparação é um inferno. E essa geração, especialmente em efeito pós-pandemia, tem nos colocado com os olhos vidrados na tela, tentando criar um padrão que não existe. Não existe. É avatares para todo lado. É uma geração instagramável, é cheia de filtro. Tira os filtros, vai ver na vida como de fato é, que você vai perceber que a coisa não é tão bonita como parece ser. Tem um ditado lá na minha terra que diz, nem tudo que reluz é ouro. Cuidado. Cuidado com os desejos do seu coração. Por isso que a gente precisa buscar em Deus para que, a partir do Espírito dele em nós, o nosso coração seja aprumado. Então é o que eu quero fazer com vocês, usando palavras do apóstolo Paulo na sua 2ª carta aos Coríntios, no capítulo de número 8 e 9. Eu começo a ler o capítulo 9. A partir do verso 6, o texto será projetado para que você acompanhe. Leitura que faço da Nova Versão Internacional, de 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 6. Palavras de Paulo. Lembre-se, aquele que semeia com moderação, também colherá moderadamente. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um contribua conforme determinou no coração, não com pesar, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria.
Deus é poderoso para fazer que toda a graça seja acrescentada a vocês, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu generosamente aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também o suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça de vocês. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por vosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. É um texto lindo. E que numa leitura superficial, parece uma fórmula infalível de prosperidade total. E aí tem a turma da teologia da prosperidade, da diabólica teologia da prosperidade, que pega esse texto e saca os termos. Porque olha aí, toda graça seja acrescentada a vocês, em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo, vocês transbordem, Ele suprirá, multiplicará, fará crescer os frutos de justiça de vocês e vocês serão enriquecidos de todas as formas. Oh, aleluia! Eu recebo. Só que o texto não acaba aí. Aí vem a virada genial do apóstolo Paulo, e é fundamental. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, com um objetivo: para que vocês sejam generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em quê? Põe aí pra gente. Ação de graças a Deus. Tem um propósito. Por isso que eu acredito em bênçãos específicas. Por quê? Porque a economia do reino de Deus, ela gira a partir de corações desprendidos, não tomados pelo mamon. E aí eu conheço cristãos, pessoas que não são rendidas ao poder do dinheiro e que têm muito dinheiro, mas entendem que tem para ter para dar. Entendem que não basta se ajoelhar e pedir que Deus sacie a fome da terra enquanto a sua despensa está cheia de comida. São pessoas que compreendem que são canais de bênçãos na vida dos outros, da sociedade, porque só existe injustiça, só existe desigualdade, porque há um desequilíbrio em que poucos têm muito e muitos têm pouco. É isso. Porque o recurso está disponível. Só que a gente tem uma conta que não fecha. E essa conta vai nos dizer que as 20 pessoas mais ricas do Brasil têm mais dinheiro do que 60% da população brasileira. Tem alguma coisa errada nisso. Você pega o patrimônio de 60% da população brasileira, coloca dentro de um cofre, é igualzinho o patrimônio das 20 pessoas mais ricas do Brasil. Gente que vai ali e compra um carro de 5 milhões de reais. E aí você pega um percentual lá de 2,5% da riqueza dos mais afortunados da terra, você coloca estrutura médica nos países mais pobres e coloca todas as crianças do planeta na escola. Com 2,5%. Aí está lá, a gente está acompanhando aí. Copa do Mundo. Fez gol, milhão na conta. Dizem as boas ou más línguas aí que já rodou alguns bilhões de reais aí só essa temporada aí da FIFA. Aí tá lá, e a gente não se incomoda, a gente vai ali, compra uma blusa do torcedor de 350, 400 reais e não tá nem aí para a criança que está dormindo em cima de um papelão. Fui tocado hoje com o testemunho do Felipe, que essa semana entrou no supermercado, aqui de Itaipava. Aí, quando chegou no carro, a Letícia falou assim: amor, tá vendo aquele senhor ali? Ele está catando comida no lixo. Aí o Felipe foi lá conversar com ele. Falou assim: meu amigo, como que eu posso te ajudar? Eu queria entender e tal. Me fala aí seu Pix para que eu te transfira. Estava lá tentando pegar recurso para a família dele, no lixo. O Felipe falou que o chão dele saiu, ele ficou constrangido, sabe por quê? Porque a resposta daquele homem foi o seguinte: ô moço, tem gente que está precisando mais do que eu. Tem um senhor, eu
eu não sei se é um colombiano, que está ali à frente. Eu, inclusive, tirei a minha bota e dei para ele, coitado, porque ele está passando um frio. Então, se você quer ajudar alguém, vai lá e ajuda ele. Aí o Felipe falou, meu amigo, eu tenho que te ajudar. Eu não posso sair daqui sem fazer um gesto e um movimento na sua direção, porque eu não vou dormir em paz, sabendo que o Senhor está aqui, colhendo comida do lixo para a sua família. Então eu vou ajudar lá, o colombiano, mas eu preciso te ajudar também. Essa é a evidência da pessoa do Espírito Santo em nós, que, olhando a realidade do mundo, sente compaixão, chora. Nós precisamos chorar as dores daqueles que estão ao nosso redor. Entendendo que a gente tem para ter, não tem problema nenhum você ir para a Europa, nenhum. Vá com Deus, que quiser levar o pastor, a família pastoral, a gente vai junto, feliz da vida. Mas que não nos esqueçamos daqueles que não têm a condição mínima. As crianças de 0 a 14 anos, um percentual de 41% do Brasil, estão em famílias que vivem ali na beira da pobreza extrema. Pobreza extrema. É um país desigual. É porque a gente está aqui na Ilha da Fantasia. Itaipava é a Ilha da Fantasia. A montanha da fantasia. Aí você começa a andar alguns quilômetros no nosso país, você vai vendo realidade, você vai dizer, isso aqui não existe. Eu falei para vocês, eu estava lá na Amazônia. Eu não vou esquecer a imagem daquelas crianças. Uma criança que entra dentro do consultório da dentista, ela com 11 para 12 anos de idade, deita e tira a roupa. A dentista, que é missionária nossa, está lá já há 10 anos, conhece qual foi a motivação daquela criança, cobriu a criança e diz para ela, aqui você não precisa fazer isso. O que é aqui você não precisa fazer isso? É entregar o seu corpo em troca de algo. Entregar o seu corpo em troca de algo. Famílias lá, em comunidades ribeirinhas, na nossa Amazônia, sendo comercializadas pelos seus pais a troco de R$5. Meninas de 10, 11 anos grávidas. Uma que estava lá conosco de 12 para 13 anos, um segundo casamento. Agora imagina a mente, o coração, a alma, o futuro e o horizonte de uma criança dessa. O problema é que para o bicho da goiaba, o mundo é goiaba. Aí se a gente não sai de dentro da nossa goiaba ilustrada, bonitinha, a gente não faz ideia do que está acontecendo, a gente nem quer saber o que está acontecendo. Por isso que a gente precisa olhar para isso aqui e entender que o propósito de Deus, quando faz com que a riqueza circula, não é ostentação. A gente tem, o brasileiro é um bicho bobo. É um bicho bobo. E os homens, nós somos mais bobos ainda. Quer ver um negócio? Carro. Gente, o carro serve para quê? O carro serve para te tirar do ponto A e te levar para o ponto B, concorda? Com segurança, com conforto, bonitinho. Mas não, para nós, bicho homem, carro é status. É status de masculinidade, status de dinheiro, de pobreza de alma, e aí vai. Está errado. Por quê? Porque a riqueza aqui no texto bíblico não é fim, é meio. Não é troféu individual. Eu tenho, você não tem. Não. A riqueza aqui é um recurso de missão coletiva. É por isso que a gente é igreja. É por isso que nós estamos aqui. Nós não queremos ser conhecidos como uma igreja que tem estrutura, tem ar-condicionado, poltrona confortável. Não. Nós queremos ter isso sim para o nosso bem, mas entendendo que estamos aqui com um propósito maior. Estamos aí alinhando várias ações, através da nossa Casa Solidária, que é o nosso instituto, já aprovado na Assembleia, para que a gente comece a fazer movimentos transformacionais. Pegar uma criança que estava com o horizonte dela limitado, cerceado por uma questão de oportunidade e mudar a vida e a história dessa criança para que a partir dela as suas gerações tenham também oportunidades. É isso que a gente precisa fazer. Porque imagina o esforço pequeno de cada um junto com o esforço coletivo de todos nós. Imagina!
tem a ver com essa disposição de entender que a gente tem para ter, mas a gente tem também para ter para dar. É por isso que Deus nos abençoa. Deus me abençoe para que eu seja bênção. É isso que Paulo está falando aqui. Por favor, não olhe esse texto e não leia esse texto aqui entendendo que é um texto que está falando como ter sucesso. Porque não é isso que o texto está falando. O texto está falando o seguinte: quer aprender a ser uma bênção? Opa, é ser bênção. O nosso chamado é para viver com um coração generoso, solidário, sensível. Porque o que Paulo está fazendo aqui é anunciando promessas de Deus. E eu me aproprio delas e desejo que você também se aproprie delas. Porque eu confesso a você que quando eu paro para pensar no futuro, na velhice, na aposentadoria, na possibilidade de falta de recursos, o meu coração, vez por outra, se inquieta. E eu acredito que o seu também se inquiete. E é nesses momentos em que eu vou à palavra de Deus, encontro textos como esse, e eu ouço Deus dizendo para mim assim: meu filho, calma, não se apavore, não se preocupe, eu sou poderoso para fazer abundar em você a minha graça, a manifestação da minha misericórdia, da minha bondade, para suprir você em tudo. Porque, Daniel, numa boa, você já viu algum passarinho saindo com um notebook debaixo do braço para trabalhar? Você já viu isso? Algum passarinho de plantão, tem que fazer um plantão para pagar a extensão do ninho? Não! Se eu estou cuidando dos passarinhos que não trabalham, não fiam, e das flores que agora existem, daqui a pouco não existem mais, você acha de verdade que você que é a obra-prima da minha criação vai ficar ao léu? Meu filho, por favor, você já está andando comigo há tanto tempo. Você não aprendeu isso até hoje? Você tem que confiar em mim. Para de acreditar nessa balela de que a riqueza vem do esforço. Não tem a ver com a sua força, bonitão, porque antes de tudo tem a minha graça na sua vida. Você só levantou porque eu renovei a minha graça sobre a sua vida. Porque sequer você consegue se colocar sozinho de pé. Você sequer consegue se garantir vivo amanhã. Você está achando o quê? Onde você estava quando eu dei nome às estrelas? Bonitão. Onde você estava quando eu dividi o firmamento? Bonitão. Você está achando que você é o quê? Aí eu tenho que me recolher à minha insignificância e dizer: Senhor, me perdoe. Porque de fato não está na minha mão, está debaixo da graça do Senhor, da bondade do Senhor, da misericórdia do Senhor. Eu fico imaginando se Davi tivesse vivo hoje, ouvindo essas balelas, acessando esses TikTok de coaching de plantão, dessa balela de autoajuda. Ele ia ficar extremamente revoltado, porque é ele que escreve o Salmo 127, dizendo lá: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Será inútil você levantar de madrugada, bonitão? Trabalhar, inútil. Dormir tarde, inútil. Comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Porque enquanto você está dormindo lá, ô bonitão, eu estou cuidando de você. Porque está tudo em ordem, está debaixo da minha mão, eu estou sustentando. Está lá a transação, rotação da terra, está tudo acontecendo sem você se esforçar. O sol se colocou sobre você. A chuva está caindo. Você está conseguindo respirar. Quantas inspirações você já deu hoje de manhã, Daniel, seu bonitão? Ou você está achando que está tudo acontecendo por conta do seu esforço, por conta da sua competência, da sua beleza, dessa mente brilhante, calva sua aí? Aí a gente tem que voltar e parar e pensar: de fato, não tem a ver comigo. Me perdoe, Deus. Por quê? Porque a lógica do reino não é uma lógica de performance. A lógica do reino de Deus não é baseada numa vida que nasce de exaustão. Tem a galera da exaustão aí, com Rivotril de cartelinha no porta-luva, na bolsa, na carteira, tarja preta aqui, tarja preta ali, porque tá passando do ponto, sabe? É a turma do burnout, é a turma da depressão, é a turma do estresse. Por quê? Porque está ansioso, está tentando controlar a vida, está trazendo um problema da semana que vem para hoje. Viva o hoje, viva cada dia o seu mal. Saia, gente, saia, em nome de Jesus, saia da televisão, dessas matérias. Gente, se você for assistir, eu nem sei se tem esse negócio mais Cidade Alerta, você pede para morrer.
Você fala para Alexa, Alexa, toca a última trombeta que Jesus volte logo. É verdade. Porque ninguém dá notícia boa. É só tragédia em cima de tragédia, é crise, é isso, é aquilo. Sai desse negócio chamado Facebook, essas informações, essas fake news. Isso está gerando um efeito, inclusive, nomeado agora pela OMS em 2025 como cérebro podre. Podre. Eu sinceramente, eu não sei onde que nós vamos parar nos próximos 10 anos, eu não faço ideia. Porque a gente está com uma geração demente. Demente, essa geração está demente. A turma que já está virando o olho, mordendo a orelha, porque é tela. Eu já falei sobre isso. Tire a tela da mão dos seus filhos. Não venha chorar depois. Eu estou avisando, tire a tela. Isso é uma maldição. A legislação diz que tem que dar tela depois dos 13. A média global de tempo na rede social são 6 horas. No Brasil são 9. Aí tem lá, papai quer distrair, coloca na mão do bebezinho de meses uma tela. Você está... É como se você estivesse injetando crack no cérebro do seu filho. Eu estou sendo legal com você para te informar exatamente o que acontece. Se você não é capaz de dar um copo de Coca-Cola para o seu filho de 1 ano, não dê celular para ele. Não dê. Eu podia nem entrar nessa seara, mas eu estudo isso, eu falo sobre isso, eu não posso deixar a minha igreja, o meu rebanho, padecer com isso, porque vai padecer. É só uma questão de tempo. Cuidado com você adulto, bonitão, bonitona, cuidado com o que você vê. Tem uma música lá da época do Leão lá, cuidado o olhinho que olha, ou que vê. Não é? Eu sei que é da época do Hugo também. Cuidado, boquinha, o que fala. Quem lembra desse negócio aí? Levanta a mão. Mostra a sua idade aí. Muito bem. Cuidado. Por quê? Porque os olhos são a janela da alma. Cuidado. Muito cuidado. Gente, a internet é um mundo sombrio sem porteira. Monitore o que seu filho e sua filha estão olhando. É para monitorar. É para monitorar. Eu estou me preparando eu estou tentando encontrar, eu quero trazer aqui uma das maiores autoridades na área de segurança cibernética para mostrar para vocês o que está acontecendo na internet atrás dos joguinhos por aí. Saiu a notícia essa semana. Um menino de 13 anos matou o pai, matou a mãe e matou o irmão, acho que de 3 anos. A tiro. Sabe a razão? Ele estava na rede social, num joguinho com uma menina desde os 8 anos dele. E aí fizeram uma programação dele ir para o Mato Grosso, ou Mato Grosso do Sul, já não sei mais. Aí ele falou com os pais, você está ficando maluco, não vai não. Aí por conta disso, ele foi lá e matou o pai, a mãe e o irmão. E eu vou te dizer, isso se for uma menina do outro lado, tá? Porque tem um vídeo que depois eu quero trazer para vocês, que vai falar sobre a pedofilia cibernética. Está lá um menino na casa dele, a menina na casa dela, a tela mostra isso. Conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Até que, passado o tempo, eles decidem se encontrar. Vamos nos encontrar na praça tal? Vamos. Aí ela diz, eu vou estar lá de blusa rosa, e ele diz, eu vou estar com a jaqueta preta e com a blusa branca. Combinado? Combinado. Aí a câmera vai mostrando menina, mostrando menino. Quando de repente muda o ângulo, e aí aparece um cara de uns 50 e poucos, 60 anos, de jaqueta preta e blusa branca. Não era o menino. E do outro lado, na mesma direção, um outro homem de 50 para 60 anos com a blusa rosa. O que eles mostraram com isso? O volume de pedófilo, há uma estimativa de 750 mil pedófilos hoje ativos na internet, é tão grande que chega a ponto que eles se cruzam entre eles mesmos. Então não vá acreditando no que você vê na internet. Eu nem ia falar desse negócio, vocês me fizeram sair do eixo aqui para falar desse negócio. Mas é importante isso. Então o contexto do texto ajuda.
é essa compreensão real de como que a vida é. É olhar ao redor e perceber a necessidade, porque o que Paulo está falando aqui é da necessidade dos pobres em Jerusalém. E ele escreve para Corinto e fala assim, olha, presta atenção no que está acontecendo ao seu redor, para de ser crente dentro da igreja, no ar-condicionado, não funciona. E aí ele vai dizer, e antes ele até cita o exemplo da igreja de Macedônia, dizendo o seguinte, olha, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Olha que contraste, extrema pobreza e ainda assim rica generosidade. A comunidade da Macedônia não esperou ficar rica para ajudar. A comunidade da Macedônia entendeu que a gente tem, o que a gente junta tendo, a gente tem para ter, mas também para ter para dar. A gente é esse elemento do céu sobre a face da terra. E a gente precisa ser muito sincero, assim, porque eu e você representamos hoje um percentual diminuto da população brasileira. A gente tem uma vida muito confortável. A gente é rico, pode ser assim, nós somos ricos. A gente tem uma vida estável. E não raramente, quando a gente está reunido, as nossas conversas sobre dinheiro, sobre futuro, acontece nesse universo pequenininho dos que têm. E o nosso papo é, como não perder o que eu tenho? Está errado. A nossa lógica precisa ser outra. Porque a pergunta que ecoa na Bíblia não é como subir a escada do sucesso. A pergunta que ecoa na Bíblia é, e o pessoal que está na base não consegue subir a escada? É isso que a gente precisa fazer. Refletir sobre aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Porque quando a gente se entrega a Cristo, a gente não está entregando só a nossa alma, a gente está entregando tudo. Está reconhecendo que tudo que temos vem da mão de Deus. É graça de Deus. E aí não é mais uma mentalidade do que é meu, mas agora é do Senhor. Essa turma aqui de Corinto, da Macedônia, deixaram tudo para trás. As desenfreadas buscas por conquistas pessoais, que consome o corpo, que tira o sono, que nos coloca submissos aí a uma série de medicamentos cuja indústria farmacêutica está se enriquecendo cada vez mais. A gente tem um sistema, alimentação, medicação, é um negócio de maluco, tornando-nos cada vez mais dependentes desse negócio. Aqui, a Bíblia nos convida a virar a chave, é outro mundo, é outra mentalidade. É outra forma de ver a vida, porque agora é o mundo da abundância de Deus. Não tem mais a ver com medo, eu não vou ficar andando pela vida com medo do IOF, do CPMF, do seja o que for, não. Eu preciso confiar em Deus. Não tem mais a ver sobre aquilo que eu consigo segurar, mas tem a ver com aquilo que eu não posso mais perder. Porque não é tolo aquele que abre mão do que pode perder para poder ter aquilo que não pode ser tomado. E o que não pode ser tomado de nós é a segurança que o Espírito Santo de Deus coloca em nós. Porque o resto o homem leva. O resto a traça consome. A ferrugem está aí para isso. Então a gente precisa urgentemente se apossar do Espírito do Reino. Que é se alegrar com o que tem, contentamento. Gente, grave essa palavra, contentamento. Seja contente com o que você tem. Grato. Grato. O nosso problema é que a gente só olha para cima. Vamos começar a olhar para baixo. Porque quando a gente olha para cima, a gente se acha um miserável, né? Ô, mas fulano tem ou não tem? Agora olha para baixo e vê quantos não tem você tem. Aí você começa a ficar grato. E aí no final das contas, lá no final do dia, a pergunta que inquieta o nosso coração não é mais como que eu posso adquirir? Como que eu posso ter mais? A pergunta que vai ecoar é, será que eu estou fazendo suficientemente com aquilo que Deus tem colocado na minha mão? Será que eu tenho honrado aquilo que Deus tem colocado na minha vida? Será que eu estou, de fato, sendo um canal das mãos de Deus? Por isso, a minha oração é que você aprenda a descansar nas mãos de Deus. A confiar em Deus, para que você pare, em nome de Jesus, de ser conduzido por essas vozes de um mercado capitalista, que faz com que você se sinta um miserável, uma miserável, porque não tem, te levando a acordar cada vez mais cedo para buscar ter, abrindo mão de ser. Que a gente se aposse dessa verdade do reino de Deus. Nós não somos desse mundo, não. Nós somos de outro mundo, o mundo da abundância de Deus, e um Deus que prometeu que ia estar com a gente em todo o tempo.
que ia prover em todo o tempo. Eu não estou aqui abrindo mão do esforço, da dedicação, não é para ninguém pedir demissão amanhã e sair de emprego, não. Mas é encontrar equilíbrio. Equilíbrio, satisfação, contentamento. Tem uma turma feminina aí, parece uma centopeia. Você chega no closet, tem 150 sapatos. Eu olho assim e falo, minha filha, você só tem 2 pés, para que esse tanto de sapato? É a insatisfação. É a insatisfação. É ter. Aí está lá a Bíblia, o sapiencial vai falar, parece 2 lombrigas. Dá e dá. Não, a gente tem que colocar o pé no chão. E aí eu quero concluir com essa promessa. Creia nisso. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça de vocês. Do seu esforço, da sua dedicação, da forma justa de viver a vida. Não pega atalho, não. Não pegue atalho. Aprenda uma coisa, o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Isso é uma verdade. Crente que inventa... Gente, crente que inventa moda, acredite, dá azar. Dá azar. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Que você se aproprie dessa promessa. E que você seja esse agente do reino de Deus para que onde quer que você esteja, ali haja justiça, igualdade, solidariedade, amor, compaixão, socorro, como eu falei do Felipe. Socorro. Eu louvo a Deus pela sua vida e da Letícia essa semana. Pela forma sensível de perceber e, acima de tudo, a prontidão em estender a mão e ser a manifestação de Deus na vida daqueles 2 homens. É para isso que a gente está aqui. Que Deus nos ajude, para a glória dele, em nome de Jesus. Amém.